Como vimos no vídeo anterior, Choi confessa ao amigo que seu objetivo é se tornar rei de yokai. Nesse momento Yushin parecia estar pronto para ouvir qualquer coisa, menos isso. Então ele gritou horrorizado percebendo que seu melhor amigo queria ser rei das pessoas que ele estava exterminando. Nosso herói acreditava que poderia parar os monstros. Então ele responde que prefere fazer seu próprio destino do que ficar sentado esperando por um futuro pré-determinado. Yushin, depois de ouvir a posição de seu melhor amigo, pensou que não importa se Choi é um ser humano ou um yokai, se suas intenções são puras não precisa se justificar. Mas Yushin informou ao protagonista que se algum dia o herói cruzasse seu caminho, ele com certeza não hesitaria em exterminá-lo. Por mais estranho que possa parecer, isso foi justo. Antes de partir, Yushin perguntou qual era o nome da jovem guardiã. Com uma voz hesitante, a garota se apresentou como uma enviada yokai chamada Sol. Yushin pede desculpas por ter entrado nos assuntos internos do yokai, mas ouviu dizer que até eles têm leis a seguir. Yushin acrescentou que se alguém se atrever a quebrar ou ferir Choi, então ele usará seus poderes como Xamã Do para destruir os culpados sem piedade. Yushin era fiel apesar do protagonista estar no lado oposto ao dele. Ainda assim Yushin acredita nele. Em seguida prometeu ficar de olho na mãe de Choi enquanto ele estivesse no mundo espiritual. Enquanto isso Sol tremia de medo. Foi a primeira vez que ela conheceu um xamã pessoalmente, mas ela pensou que eles nunca sairiam vivos. De repente uma voz da escuridão disse à irmã para não se preocupar. Isaac diz que o xamã não é como os outros, mesmo não tendo ideia da força de seu oponente, não sabendo nem mesmo seus números. Sol apenas correu para salvar Choi. No entanto, Isaac a lembra que dentre os yokais, aqueles de origem animal são referidos por bestas yokais, então ela provavelmente nem sobreviveria. De repente ele olha para Choi. Questionou se ele é aquele meio duende. Isaac percebeu que a maioria deles está ligada aos instintos de aparência de seu ancestral comum. À medida que se tornam mais fortes, eles não apenas ganham a capacidade de reencarnar como humanos, mas também sua verdadeira aparência se torna cada vez menos parecida com seu ancestral. Em um nível superior a seres que superaram seus ancestrais no passado chamavam-se portas divinas. Nesse momento Isaac estende a mão para Choi e diz que é o chefe do clã Tartaruga Negra. Ele acrescenta que se o protagonista realmente quiser se tornar rei terá que lutar com ele no festival. Embora Isaac parecesse bastante amigável com Choi, de repente sua mudança repentina de comportamento o deixou desconfortável. Um momento antes de Choi e Isaac se tocarem em forma de cumprimento, Sol gritou para Choi parar e não apertar a mão de Isaac. O protagonista ficou totalmente perplexo e decidiu ouvir sua guarda mesmo assim. Em segundos a menina foi consumida pela raiva real e gritou perguntando por que Isaac estava fazendo isso. Nesse momento o cara só riu de volta e agarrou a mão de Choi. Ele não entendia como um meio duende poderia declarar com tanta confiança que se tornaria rei do yokai. Em seguida Isaac soprou o líquido vermelho de seu dedo e ativou a magia secreta do yokai, uma antiga técnica de teletransporte. O chefe do clã das Tartarugas Negras os levou para um belo vale com um enorme lago. Isaac ficou agradavelmente surpreso que após o primeiro teletransporte repentino o protagonista conseguiu ficar de pé. Antes de começarem a lutar Isaac quis lhe fazer algumas perguntas. Toda essa situação parecia muito estranha para Choi. A primeira coisa que ele perguntou foi se Choi jogava algum jogo de computador. Essa pergunta o surpreendeu, pois o espírito não tinha nada a ver com computadores. O protagonista não viu nada de errado nisso e respondeu que costumava jogar muito no computador no ensino médio, mas não tinha jogado nada desde que se mudou para o ensino médio. Nesse momento Isaac perguntou qual gênero de jogos Choi mais gostava. Nosso herói gostava de RPGs de ação. Ele acrescenta que hoje em dia não é muito fã de jogos online. Afina neles há uma sensação constante de que aquele que mais pagou ganha. Agora Isaac sabia tudo o que queria. De repente uma enorme torre de argelado irrompeu do chão. Choi não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que Isaac tinha feito isso. Um enorme pico de gelo subiu do fundo do lago. Choi pensou que embora Isaac tivesse parecido amigável no início, as coisas provavelmente teriam sido diferentes se ele tivesse negado o trono de rei. Nesse momento Choi se esquivou de todos os picos de gelo em questão de segundos e Isaac ficou surpreso com a velocidade dele. O protagonista já havia decidido firmemente para si mesmo que Isaac era seu alvo e que ele deveria destruí-lo. Sua percepção e seu talento para a batalha não podem ser exagerados. Ele já havia encontrado o estilo de luta que Isaac estava exibindo, então a decisão que ele tomou é a habilidade que viu hoje. Assim como o sábio disse, os goblins só precisam fazer ou ver alguma vez para aprender. Choi notou que essa braçadeira é um tesouro yokai que libera a vitalidade e força de seu usuário.
Shoi também percebeu que quando efetua ataques fortes, 10% dessa força são consumidos, e quando o ataque é mínimo só gasta 3% dessa força, logo a energia que percorria seu corpo lhe dava arrepios, e isso começou. Em seu abdômen inferior, Shoi sabia que se suas reservas de energia chegassem a zero, ele cairia novamente em um estado de exaustão. Percebendo isso, o protagonista decidiu controlar seu gasto de energia e não teve um único arranhão. Nesse momento Isaac fala que Shoi o surpreendeu. Depois de ouvir Isaac, nosso herói disse que não sabe como explicar, mas não se sente ameaçado por Isaac. Isaac respondeu que é bem estranho sustentar uma mentira como essa. A questão é que ele não tinha rancor pessoal contra Shoi, nem queria comê-lo. Acontece que ele só fez isso porque ficou magoado com as palavras do protagonista. Isaac acrescenta que não é porque Shoi quer ser rei do yokai, é que ele quer se tornar um sem saber que responsabilidade está assumindo. O herói pensou que o rei de yokai era como um rei humano sentado no trono, apenas fazendo leis. Isaac pergunta se não lhe pareceu estranho que a eleição de um novo rei se resumisse a uma competição de força. Além disso, a cada 666 anos os yokai seguem essa tradição ridícula. Os yokai são criaturas leais aos seus instintos e o simples fato de alguém poderoso ter estabelecido suas próprias regras em nosso mundo não é suficiente para segui-las cegamente. Se as coisas fossem como o protagonista imaginava, não haveria fim para a matança e a devoração uns dos outros. Para evitar isso, o antigo yokai criou um cofre na forma de um rei. Mas por causa da natureza do yokai, um dia eles inevitavelmente serão vítimas de seus próprios desejos de evitar esse caos. Então, para evitar isso, todos concordaram em agir, e assim surgiu um ser que comandou a obediência de todos os yokais desse mundo, em troca de uma convivência harmoniosa. Isso é o que é um rei yokai. Felizmente, ao longo dos milênios, todos os reis subsequentes conseguiram manter o mundo estável sem grandes incidentes, com exceção do atual rei. Isaac pediu para Shoi imaginar o governo humano um dia publicar um decreto proibindo os humanos de comer carne. Não importa as circunstâncias, com certeza haveria uma tempestade de protestos, e se a lei não tivesse sido revogada os protestos não teriam fim. Então, como os yokai convivem com essa regra há muito tempo, se você colocar nessa perspectiva faz muito sentido. Faz sentido porque o yokai se preocupa tanto com seu rei e com os sacrifícios que estão dispostos a fazer isso para proteger esta antiga tradição, mas o problema é que agora eles estão impacientes, e se o próximo rei impor as mesmas regras provavelmente não vai ser obedecido, é improvável que os yokais estejam dispostos a continuar a segui-lo como antes. O novo rei pode ser o yokai mais forte, mas no final, se a maioria absoluta se opor, há pouco que ele possa fazer a respeito. E se isso acontecer, a própria necessidade de um rei será posta em causa. É por isso que as palavras de Shoi de que ele se tornará um novo rei e prolongará a lei machucaram tanto Isaac. Os mais jovens zombariam dele e seguiriam a vida, mas yokais mais velhos podem tentar partir ele ao meio. Isaac achava que Sol era diferente dos outros yokais. O único problema era que ela ainda não tinha visto o mundo. Além disso, ela foi muito rápida para se apegar a novos conhecidos. Em outras palavras, Isaac teletransportou Shoi aqui para desistir de sua ideia de se tornar o novo rei. Isaac originalmente pensava que o protagonista era um inseto, ele poderia apenas esmagar, mas agora sua opinião melhorou um pouco. Nesse momento Isaac se ofereceu para deixar Shoi trabalhar para ele. Isaac quer ser o rei e se ganhar Shoi poderia governar a Península Coreana. Isaac acrescentou que Shoi não seria capaz de manter as pessoas longe do espírito completamente, mas sua família certamente estaria segura se Isaac fosse o rei. De repente o protagonista perguntou quão forte ele é. Quais são as chances dele se tornar o novo rei? Não se pode dizer que Isaac era o espírito mais forte da Coreia, mas ele tem boas chances de se tornar o novo rei, afinal há um limite de idade para os competidores. Depois de pensar por alguns minutos, o herói estende a mão e diz que se isso vai ajudar a proteger seus entes queridos, então ele aceita sua oferta. Isaac ficou contente porque sabia que se ele tivesse o último dos duendes como aliado ele venceria com certeza. Assim que suas mãos tocaram, o protagonista o imobilizou. O herói lembrou que Isaac o enganou primeiro pedindo que tocassem em sua mão, então estava tudo bem se Shoi o enganasse. Palavras não são críveis e Isaac foi o primeiro a oferecer-lhe um aperto de mão. Essa magia que Shoi usou estava em um nível completamente diferente. 60% da energia que lhe restava ele colocou cada gota nesse ataque. Isso nem foi instinto, mas uma técnica que ele usou conscientemente combinando magia relâmpago e movimentos de luta.
Choi criou uma nova técnica chamada lançamento da montanha relâmpago. Agora havia determinação e coragem dentro dele. Choi entendia que seu verdadeiro destino era como rei de yokai, então ele estava determinado a se tornar rei a qualquer custo. E se alguém ousasse desobedecer seria eliminado. Nesse momento a energia do protagonista estava em zero e o tremor em seu corpo só começou a se intensificar. Foi exatamente assim que ele se sentiu na última vez que perdeu o controle. A resistência, a regeneração e a cicatrização de feridas. Para um gênio que deu tudo o que podia, ele ficará indisponível por um tempo. Com suas reservas de energia completamente esgotadas, ele não é mais capaz de continuar a luta. Mas agora ele está tentando o seu melhor para manter o controle. O que o protagonista não considerou foi todo o potencial de seu adversário. Ele possui a magia única do Polo Norte que permite manipular a água e congelá-la em um determinado raio ao seu redor. Essa magia pode ser usada tanto para o ataque quanto para a defesa. Um yokai comum deveria ter ido de base por falta de energia, mas Izaki estava lá firme e forte. Nesse momento ele se posicionou na frente de Choi e perguntou qual seriam suas últimas palavras. Choi respondeu que se Izaki espera que ele implore por misericórdia é um pouco cedo para isso. Mesmo que Choi não possa mais usar magia, ele ainda tem seus punhos que continuam ficando mais brilhantes. Isso provavelmente é uma intenção de pegar o adversário em um erro e aproveitar suas fraquezas. Ou talvez seja o espírito do End despertando sem o seu conhecimento. Izaki diz que de qualquer forma essa é uma palavra muito grande considerando que ele mal aguenta ficar em pé. Izaki parecia que ia atacar, mas no último momento apenas tocou o ombro de Choi e acrescentou que o protagonista não o decepcionou nem no último segundo. Izaki sorriu e disse com toda a simpatia em sua voz que ele é bom como já era esperado. Choi perguntou o que tudo isso significava. De repente o sorriso de Izaki se transformou em uma gargalhada selvagem. E então ele disse que se vale a pena torcer ou não, não importa, mas ele não entende qual é o sentido de torcer por alguém que não tem chance de se tornar rei. Izaki tinha acabado de lhe dizer por que ele não deveria se tornar rei dos yokais. A questão é que Izaki não gostava de eliminar pessoas e o pensamento de um cavaleiro de yokai o aterrorizou desde cedo. Ele não gostava da agitação do mundo espiritual. Ele diz que não entendia a luta sem sentido e a atitude dos outros. O mundo humano é um lugar muito mais tranquilo e pacífico. Isaac acrescenta que pelo menos aqui ele podia escolher o que gostava, mas acima de tudo ele gostava que as pessoas soubessem aproveitar o lazer, jogos, filmes e outras coisas inúteis do mundo, mas infelizmente os yokais preferem devorar os humanos, e se isso acontecer o mundo vai mudar tanto que as pessoas não vão mais poder se divertir. Isaac diz que isso será uma verdadeira tragédia. O protagonista acredita que um bom número de yokai compartilha as opiniões de Izaki e Sol. De repente Izaki conta que dessa vez a Coreia tem a maior chance de vitória, mas há um problema muito irritante em se tornar o novo rei. Incluindo ele, todos os favoritos do festival vêm de famílias famosas com linhagem rica. Sua força é herdada dessa ancestralidade. Izaki diz que tem algo mais importante. Eles têm uma técnica ancestral que foi passada por seus ancestrais para usar magia antiga, mesmo que as duas técnicas sejam igualmente poderosas. Aquele que herdou os resultados de milhares de anos de tentativa e erro será inevitavelmente mais forte. Em geral, quanto mais velha sua linhagem, mais forte você será. Independentemente da técnica, para usar uma analogia humana, é como nascer em uma família muito rica. Em outras palavras, seguidores de uma raça antiga foram forçados a viver em treinamento perpétuo a fim de fortalecer suas técnicas já poderosas. E se uma criança nasce com algum talento? Todo o clã lhe diz dia e noite que ele deve se tornar o novo rei e ninguém se importa com o que ele quer. Essa é a situação em que Izaki se encontra. E se recusar a ideia do clã, ele será decapitado ou expulso do clã. Izaki acrescenta que ter toda a sua família como inimiga é extremamente cruel. Nada do que foi dito acima tem nada a ver com o protagonista. Isso porque ele não está preso à família ou a um clã, mas ele tem o desejo de se tornar rei. E é por isso que Izaki decidiu apoiar o Choi nesta difícil luta pelo trono. Ter Izaki como aliado é uma vantagem, mas as coisas têm acontecido muito rápido ultimamente. Choi diz que precisa de um pouco de tempo para pensar nisso. Izaki foi muito compreensivo. De repente Sol veio em sua direção. Aparentemente ela leva seu papel como guardiã muito a sério, até porque se algo acontecer com o herói ela teria que responder a Mangtai. Antes de atacar seu irmão, o Prota pediu que ela parasse, mas ela não ouvia. A garota arremessou Izaki fora e garantiu que esse ataque nem o arranhou. Ela acrescentou que se o conhece bem ele já deve ter corrido para casa. De repente Sol diz ao protagonista que esse não é o verdadeiro Izaki. Para encurtar a história, ela diz que Izaki tem uma personalidade dividida.
De acordo com as lendas, a tartaruga negra nasceu da união de uma cobra e uma tartaruga, que se tornou uma, mas se você rastrear suas origens, o ancestral é a tartaruga mais comum. Uma vez há muito tempo algum gênio reconheceu o poder do Yin e Yang. Logo ele separou de sua energia interior, então dividiu o Yin e Yang entre si, deixando apenas o Yin mais puro. Assim ele superou seu próprio limite, despertando o poder divino. Este foi o nascimento da primeira tartaruga negra. Todos os seus descendentes herdaram seu poder em alguns caminhos, mas para se tornar uma tartaruga negra de pleno direito eles tiveram que passar por um treinamento incrivelmente doloroso e algum tipo de efeito colateral. E o efeito colateral da família que se forma a partir de uma cobra é a personalidade que Choi viu. O protagonista responde que Isaac parecia um cara bom, mesmo tendo sido diferente desde o início. Não dá para chamar Isaac de vilão. Sol diz que o único problema é que ele faz as coisas primeiro e pensa depois. Ele também é extremamente impulsivo e egoísta, e suas travessuras estão causando muitas dores de cabeça a ela. Isaac é essencialmente uma cobra de energia negativa concentrada. Mas ele é completamente submisso à sua verdadeira personalidade de tartaruga. Nesse ritmo a estratégia e o planejamento deveriam repousar sobre os ombros da cobra, mas no caso de Isaac havia algo de errado com sua cobra desde o início. Por alguma razão a cobra tem a habilidade de assumir o controle do corpo de Isaac como quiser. Por esse motivo houve muita oposição à sua candidatura como representante do clã. Depois de contar essa história, a garota disse ao protagonista que eles estão no mundo humano há muito tempo e é hora deles voltarem. Antes de ele partir, o herói foi tomado de tristeza. Quando o Sol viu, ela disse a ele para não se preocupar, afinal ela mesma cuidaria de todos os problemas. Choi admitiu que isso não o incomodava em nada. Ele estava mais preocupado com o estado de sua varanda do que qualquer outra coisa. Isso porque ele ficará fora por um mês e se sua mãe ver a varanda nesse estado ela ficará muito preocupada. De repente Mangtai saiu da cozinha e disse a Choi para não se preocupar com isso porque há pessoas responsáveis preparadas para lidar com situações como essas. Em seguida o ancião ordenou que Sol fosse sozinha para o mundo espiritual porque tem algo para discutir com Choi sozinho. Sol começou a ficar preocupada e disse que o prota não cometeu nenhum erro. Na verdade a culpa é dela que caiu em uma armadilha. De repente Seu apareceu. Aparentemente o velho estava tão farto dela que decidiu levá-la para o mundo humano, pelo olhar da garota em seu rosto. Ela claramente não queria estar aqui. Nesse momento Mangtai fala que em primeiro lugar precisa contar o que aconteceu esta noite. Logo após o pôr do sol, cerca de 50 fantasmas apareceram no bairro de Seul. Alguém os controlava e eles atacavam as pessoas. Quando os yokai foram lidar com eles, ficou claro que os fantasmas haviam agido de forma muito grosseira, nem mesmo tentando cobrir seus rastros. Mangtai explica que inicialmente pensou que era um truque para atrair Sol e mirar em Choi, mas esse não era seu único objetivo. Cerca de 200 pessoas desapareceram em Seul esta noite. Esse número é derivado do relatório enviado à polícia. O número real de pessoas desaparecidas é de pelo menos 500. Nesse momento Sol diz que se for nesse extremo não é apenas um ou dois. Isso significa que tem que ter um grupo de pelo menos 5 pessoas que se moveram juntas. Agora Sol está determinada a encontrá-los. Mangtai respondeu que se uma pessoa que cometeu isso for um monstro da Península Coreana, então pode encontrá-los sem muito problema. O problema é que a partir das pistas deixadas em alguns dos locais que o ancião visitou, todos sugerem um fato indesejável. Muitos yokais de outras regiões vieram para a Península Coreana porque sabem que se fizerem os seus negócios no seu país de origem serão pegos rapidamente. Então eles começaram a sequestrar pessoas na Coreia, onde é mais difícil rastreá-las. Mangtai continua dizendo que basicamente se não capturar os criminosos e puni-los o mais rápido possível, a caça de humanos continuará nos 6 meses mesmo antes do início do festival. De repente o ancião diz que tem um plano para Seu e Choi. O exame de qualificação que estava programado para ser realizado em um mês, vai ser diferente. Agora o teste é encontrar e eliminar aqueles que invadiram a Península Coreana o mais rápido possível. Essa é a tarefa que Mangtai deixa para eles. Na manhã seguinte, Yushin foi para a aula, mas na noite anterior ele não conseguiu dormir porque ficou pensando naquele encontro com o Choi. Com o passar do tempo ele começou a se perguntar se tinha feito a coisa certa e se seu melhor amigo iria voltar. Yushin tinha medo do protagonista não sobreviver e ele achava que se isso acontecesse a culpa seria inteiramente dele. Pelo menos ele pensava assim. De repente ele encontrou Choi no caminho. Nosso herói, como se nada tivesse acontecido, falou que seu telefone estava desligado, mas ele sabia que iria encontrá-lo no caminho para a escola. Choi pediu um minuto para eles conversarem.
Depois de um tempo eles estavam no seu café favorito. Shoi contou tudo o que tinha acontecido naquela noite e até mesmo sobre o yokai de outras terras. O protagonista tinha certeza que o negócio não era tão ruim. Pelo menos agora ele não precisaria ir para o mundo espiritual. De repente Yushin perguntou se Shoi sabe qual classe de yokai ele pertencia. Acontece que Shoi só descobriu a existência do yokai anteontem, então ele diz que ainda não tinha tido tempo de descobrir tudo. Yushin explica que existe 5 classes de yokai. A classe mais baixa é chamada de fera e a maioria dos monstros está nela. Mesmo sendo perigosos, eles são seres insignificantes e com níveis não muito diferentes de feras selvagens. Sua força é a vantagem numérica. Os seres humanos comuns são bastante capazes de lidar com esse tipo de espírito. Já as classes acima disso já começam a complicar, onde humanos normais não podem atacá-los com facilidade. Essa é a classe monstro que tem a força de pelo menos 100 humanos. O protagonista pensou que se a classe monstro e fera são as mais baixas, ele queria saber qual eram as 3 mais altas. Yushin não sabia a resposta exata porque ele nunca os conheceu. A única coisa que ele sabia com certeza é que eles trariam um desastre com eles. As escrituras antigas diziam que a classe monstro raro possui cerca de 10 vezes mais força que o de Goi. Se todos esses yokai recebessem uma mão livre, eles poderiam transformar esta cidade no inferno da noite para o dia. As outras 2 classes é Deus e Espírito. Yushin diz que Shoi nunca deveria encontrar monstros assim, mas de qualquer forma o protagonista provavelmente não vai encontrá-los porque seres tão poderosos não são muito fã em quebrar a lei. Yushin contou tudo isso a Shoi apenas para que ele não participasse da caçada sozinho. Ele percebeu que Shoi provavelmente não desistiria da caçada e disse a ele que se algo der errado poderia ligar imediatamente, depois de saber que havia 5 classes de yokai. O protagonista perguntou a Yushin que classe tomava a forma de uma serpente. De acordo com Yushin, esse yokai é definitivamente mais forte que fera, mas não tão forte quanto raro, então ele é um monstro comum. O que era mais estranho era que Yushin sentia uma energia mais poderosa do fantasma que o controlava. Se a serpente pudesse realizar metade do potencial do fantasma, ambos não estariam vivos agora. E por falar nisso, alguém usou o fantasma para distrair sua atenção. A classe atual do protagonista é ainda mais baixa do que as serpentes. Na melhor das hipóteses ele é quase um monstro, então Yushin pediu para seu amigo não se meter em problemas que ele ainda não pode lidar. Yushin só queria enterrar sua ideia de se juntar à caça. Mas de repente Shoi pulou e disse com total confiança em seus olhos que sentia que era capaz de vencer aquele monstro serpente. O protagonista continuou tentando explicar que era forte, mas Yushin só pensou que seu amigo tinha enlouquecido. Ele percebeu que Shoi não tirou absolutamente nenhuma conclusão de ontem, então Yushin sentiu que era seu dever levar o protagonista para o estádio de ginástica olímpica. Esse lugar é uma instalação esportiva concluída em 1986, foi construído para as Olimpíadas de Seul em 1988 e é atualmente conhecido como um local de grande escala para performances. Mas tem outro propósito conhecido apenas por alguns. O protagonista ficou chocado e perguntou se tudo isso é da família de Yushin. Ele também perguntou se muitos xamãs de diferentes clãs treinam lá. Yushin respondeu que não tem como porque tudo é patrocinado pelo governo. Desde os tempos antigos o governo sempre manteve os xamãs mais fortes por perto. Talvez esses xamãs tenham sido os primeiros a criar o conceito de Estado. A capacidade de enfrentar monstros reuniu pessoas ao seu redor. Há 666 anos desde o início da dinastia Joseon, a ameaça dos yokais desapareceu. A corte real Joseon criou uma instituição chamada Sala das Constelações para treinar xamãs. Desde então a família de Yushin deu continuidade a essa tradição. Então Yushin trouxe o protagonista aqui para ensiná-lo a lutar de forma inteligente. A luta acontecerá sem regras e se Shoi derrotá-lo usando qualquer método disponível, então Yushin vai deixá-lo ir caçar, mas em caso de derrota o protagonista terá que se recusar a participar da caça. Para manter as probabilidades mais ou menos iguais, Yushin lutará sem sua espada. Os xamãs têm suas próprias diferenças individuais, mas todos perdem metade de seus poderes quando perdem uma arma. Mas Yushin, estando completamente desarmado, ainda pode lutar contra um grande classe yokai. Em outras palavras, se Shoi poder vencer Yushin desarmado, isso significa que ele é mais forte do que a classe monstro. Depois disso Yushin sinaliza o início da luta. O protagonista foi capaz de esconder o acúmulo de energia e isso certamente mostra algum nível de força, mas mesmo assim Yushin foi capaz de se defender de seu ataque. Shoi é incrivelmente forte considerando que ele só descobriu sobre seu poder há 2 dias.
Mas não vamos esquecer que Yushin só luta com metade de sua força também. Parece que Yushin já havia testemunhado as habilidades de recuperação de Choi, e considerando que seu objetivo era salvar seu amigo trazendo aos seus sentidos, ele não teve escolha. Nesse momento o protagonista se levante parece ter se machucado, mas Yushin sofreu mais do que Choi com aquele soco. Parecia que ele tinha batido o punho na parede com todas as forças. Yushin pensa que se ele não tivesse concentrado energia suficiente em torno de seu punho, ele teria quebrado todos os ossos de seu corpo. Choi percebeu que ficaria bem mesmo que seu amigo parasse de se segurar e Yushin percebeu o quão perigoso era um yokai. De repente Choi se moveu para um novo ataque, mesmo que ele seja muito mais rápido do que antes. Seu estilo de ataque não mudou em nada, então Yushin foi capaz de pegá-lo. O herói continuou em pé. No início os dois amigos não quiseram lutar com força total para não machucar o outro, mas isso está ficando cada vez mais distante. Logo Yushin decidiu usar o feitiço Punho Divino empurrando assim o amigo para o chão. Quando a poeira baixou Yushin sorriu e disse que não era ruim. De repente vemos Choi pela primeira vez convocando um clube de duendes por livre e espontânea vontade. Nesse ponto Choi não está no melhor da saúde, ele ainda tem muita resistência física, mas o problema é sua energia espiritual em batalha. Ontem à noite ele havia esgotado cerca de 93% de suas reservas totais de energia e um reabastecimento completo em si não acontece em questão de 24 horas, especialmente no mundo humano. Mas ironicamente um estado de esgotamento quase total da energia espiritual o ajudou a recriar as circunstâncias em que ele havia conseguido invocar o bastão dos Goblins da última vez, embora seu corpo não estivesse sob seu controle na época, mas o sentimento de seus instintos foi aumentado, então ele se lembrou de tudo em detalhes. Apenas um duende poderia fazer isso. Yushin, quando viu seus amigos se transformarem, disse que leu sobre o Clube dos Duendes nas crônicas antigas e as pessoas escreveram sobre seus méritos, mas ele não tinha certeza se esses textos eram exagerados ou não. Mas tanto na aparência quanto na aura não parece muito impressionante. Apesar disso Yushin acrescentou que não acha que as cronistas estavam erradas. No entanto, tirar conclusões precipitadas pode ser fatal. É claro que as palavras de seu melhor amigo machucaram Choi, mas ele concordou que o clube parecia muito mais formidável da última vez. No entanto, não é a aparência que importa, é sua eficácia. Desse ponto de vista o clube de duende é a arma perfeita. Nesse momento Yushin cria uma barreira protetora de energia e foi capaz de evitar lesões graves. Com mais alguns golpes como esse a barreira pode não se sustentar. Quando a poeira dos ataques baixou Yushin olhou para cima e viu que o protagonista estava pendurado no teto, e então perguntou o que ele estava fazendo. Choi riu e disse que obviamente vai ter dificuldade em lidar com ele de perto, mas também não acha que Yushin será capaz de bloquear essa grande coisa para sempre. O protagonista percebeu que agora ele não seria capaz de usar o mesmo poder com que lutou da última vez. Nem o tamanho nem a força do clube são páreo para o seu antigo poder, mas algumas das habilidades do clube ainda estão disponíveis para ele, ou seja, mudar de forma e manipular seus movimentos até certo ponto. Choi é inteligente o suficiente para tirar proveito do quão completo ele é. Apesar da mudança completa na forma e no estilo do ataque, um duende continua sendo um duende. Nesse momento Yushin não pôde deixar de notar que sua força tinha dobrado. O próprio Yushin se ofereceu para lutar para ver se seu amigo poderia lidar com os outros yokai, mas agora está tendo problemas. Ao contrário de Yushin, o protagonista não lutaria na metade da faixa. Acontece que ele atacou o amigo sem pensar duas vezes com a intenção de destruí-lo. Era a única maneira que ele tinha de derrotá-lo e, enquanto isso, Yushin estava se arrependendo porque estava ficando cada vez mais difícil se esquivar dos ataques de Choi. Mas Yushin tinha algo que Choi não tinha, e isso era experiência de combate. Justamente quando Yushin pensou que estava se acostumando com a velocidade e a luta do amigo, o protagonista o atacou com todas as suas forças, rompendo sua barreira de defesa com pura energia. O herói, percebendo que ele havia rompido as defesas de Yushin, começou a se sentir mal por machucar seu melhor amigo, mas era desnecessário porque ele não tinha um único arranhão. Em seguida Yushin agarrou o taco dos duendes desacelerando Choi, e com um feitiço de flecha de energia púrpura, Yushin queria colocar um fim ousado em sua batalha. Apesar da altíssima velocidade do ataque, o protagonista conseguiu se esquivar, mas ao fazer isso ele colocou o clube em perigo. Felizmente o clube não é um objeto físico, mas energético.
Portanto, não é muito difícil estabelecer uma conexão entre suas partes separadas. Yushin não carrega as chamadas armas rituais, o que o ajuda com muitas de suas técnicas. A consequência decorrente desse problema é a incapacidade de utilizar a maioria de suas técnicas. Além disso, mesmo que ele pudesse usá-los, controlá-los seria extremamente difícil. A partir de sua própria energia espiritual, Yushin recriou a arma com poder divino. E ele pode ter criado essa espada às pressas, mas contra um poder tão avassalador nenhum yokai conseguiu resistir. O protagonista não foi exceção. Yushin hesitou um momento antes de completar o golpe, porque o oponente era seu melhor amigo, mas pelo mesmo motivo ele foi capaz de encontrar a força para vê-lo passar, mas no segundo antes da lâmina tocar Choi. Ele parou. Nem mesmo nosso herói esperava que esse ataque fosse bem sucedido. Então ele perguntou surpreso por que Yushin pegou leve no final. Choi acrescentou que mesmo se tivesse sido ferido ele teria se recuperado rapidamente, mas acontece que Yushin não pegou leve. Na verdade ele colocou toda a sua energia naquele último ataque, mas algo deu errado. Se seu oponente tivesse sido mesmo um yokai da classe Shi, ele simplesmente teria sido cortado como um clube de goblins. O que aconteceu foi que muito provavelmente a própria técnica reconheceu o protagonista como humano, e não como um yokai. Na verdade, Choi venceu sua luta apenas por causa de sua humanidade. Choi tinha vergonha do que fez com o amigo e ele também estava preocupado por ter quebrado o nariz. Mas Yushin disse para ele não se preocupar. As autoexpressões de Yushin foram endurecidas por inúmeras sessões de treinamento e um osso quebrado e pele rasgada vão se curar um dia. Nesse momento Yushin questiona se o protagonista enfraqueceu a força do golpe. Se não fosse por isso seu osso nasal teria se quebrado completamente. De repente Yushin disse que Choi é muito bom e se quiser ir atrás de monstros ele não vai pará-lo, mas acrescenta que ainda não concorda com a sua decisão. Depois disso o amigo queria lhe dar um presente. O protagonista perguntou surpreso se isso é tipo uma bugiganga. Yushin respondeu que isso é uma munição descartável. Para ativá-los o primeiro passo é apertá-los na mão e dizer obedeça ao meu comando urgentemente como a lei determina. Depois de pressionar você pode simplesmente jogá-los no chão e ela se quebrará. Então a técnica contida dentro será ativada. Yushin o alertou para usá-las apenas como último recurso e nunca quebrar mais de uma de cada vez. O protagonista era incrivelmente grato ao amigo, mas não podia aceitar um presente tão caro, afinal eles continham a energia de Yushin e fazê-los era incrivelmente trabalhoso. Os olhos de Yushin quase saíram de sua cabeça de surpresa, e então ele perguntou como Choi sabe disso. Ele questionou se o amigo já viu essas coisas antes. O protagonista respondeu que não, é que apenas ao tocá-los ele pode sentir a energia presa dentro. Então ao examiná-la ele percebeu que era a mesma energia que havia sentido durante a batalha com seu amigo. O palpite de Choi estava certo. As 3 bolas coloridas eram dispositivos de armazenamento usados principalmente pela família de Yushin. Depois que o frasco é revestido com uma solução especial, ele se torna capaz de acumular e reter a energia do proprietário. Isso permite que os xamãs usem técnicas que exigem enormes quantidades de energia a qualquer momento e independentemente da situação. Além disso, mesmo que não seja sua energia, qualquer um pode usar essa bolha liberando seu conteúdo. Dizem que pelo comprimento e localização das linhas na palma da mão de uma pessoa, você pode determinar seu destino e caráter. Tudo isso é um absurdo. No entanto, com algum conhecimento algo ainda pode ser aprendido. A família de Yushin aprendeu a reconhecer a aptidão para artes marciais na mão. Eles também aprendem a reconhecer as linhas para se tornar um monge ou um xamã. Nesse momento Yushin pega a mão do protagonista para dar uma analisada. De repente o amigo descobriu o potencial ilimitado de seu melhor amigo para magia e artes marciais. Ele até cogitou convidá-lo para seu clã, pelo menos esconder o fato de que seu melhor amigo é um yokai não funcionária. Yushin percebe que Choi é sem dúvida meio humano e sua força de vontade é talento puro. Então não tem como ele ser aceito pelo homem. Além de não ser aceito, há uma grande chance de alguém do clã tentar eliminá-lo e Yushin perderia sua reputação para sempre. Acontece que o protagonista não é apenas o último dos goblins, ele é um duende com o talento de um xamã. Até admitiu para si mesmo que se não fosse seu melhor amigo ele também o teria suspenso. Se Yushin soubesse o que estava à espreita dentro de seu melhor amigo há 3 dias, as coisas poderiam ter sido diferentes. De qualquer maneira o protagonista permanece no mundo humano. Isso significa que ele tem que estar na escola durante o dia e à noite caçando o yokai que estava aterrorizando os humanos. Agora o protagonista mal podia esperar para ver como seus colegas reagem. Quando ele chegar à escola, ele nem sabe quantas pessoas o reconheceriam. Yushin achou toda a situação bastante divertida. Enquanto isso,
O relógio marcava meio-dia, isso significava que era tarde demais para ir à escola, então Choi sugeriu que fossem a um café e pegassem algo para comer, mas Yushin sugeriu que o protagonista fizesse arroz frito de porco em casa. É a refeição mais deliciosa que ele já teve na vida. Choi ficou feliz em ouvir isso, mas ele não podia levar Yushin para casa pois tinha convidados. O amigo pediu para Choi não mentir e prometeu que não se meteria mais com seus amigos yokais. O protagonista não queria mentir pro amigo, a questão é que ele tinha coisas para fazer. Ontem à noite o velho Mantai o aconselhou a ir em um determinado estabelecimento. Ele chegou a dar um endereço. Quando o protagonista chegou lá ele viu um velho portão enferrujado com um sinal chinês acima dele. Choi estava prestes a abrir o portão quando de repente ele abriu sozinho. Em seguida um homem enorme apareceu à sua frente todo tatuado. Foi preciso um olhar para o nosso herói perceber que esse homem era um yokai incrivelmente forte. Ele passou por Choi e fingiu que nem o notou. Depois uma menina apareceu e disse para Choi ser bem-vindo. Ela se apresentou como Hong e ela é uma representante da Lua Escura. Choi também se apresentou dizendo que havia sido aconselhado a vir aqui por um ancião yokai. Reconhecendo o nome do hóspede que chegou, Hong imediatamente o convidou para entrar. Estava extraordinariamente escuro por dentro e parecia que havia uma espessa névoa negra por toda parte, mas depois de caminhar até o final do corredor o protagonista se encontrou em um lugar incrivelmente bonito. Ele entrou no Templo da Lua Escura Nascente. Apesar do nome sinistro é um lugar colorido, e Hong é incrivelmente amigável. Depois de olhar ao redor o herói percebeu que não estava em Seul, eram apenas florestas e montanhas. Choi acabou sendo bastante experiente. Hong diz que a Lua Escura é um espaço que existe separado do mundo humano. Ela acrescenta que se o protagonista está se perguntando por que esse templo existe aqui, ela pode dizer que é uma loja que fornece vários serviços aos yokai para ajudá-los a se adaptar ao mundo humano. Choi lembrou que o ancião disse para ele dar uma olhada neste lugar assim que amanhecer, mas mesmo que seja uma loja o herói não precisa se adaptar ao mundo humano. Então se lembrou do pergaminho que Choi lhe deu, talvez isso pudesse ajudá-lo. Então ele entregou para a garota. Hong não estava interessada no pergaminho em si, mas seu conteúdo agradou. A garota diz que Choi pode usar o dinheiro para comprar algo para si mesmo ou trocar. Algumas pessoas no mundo humano arranjam empregos, mas a maioria delas converte a moeda yokai em moeda humana para uso. Na taxa de câmbio atual para a Coreia uma moeda do mundo dos yokais vale aproximadamente 3 milhões. Isso é com a comissão. O protagonista quase desmaiou quando lembrou que tem apenas 17 anos e nunca teve mais de 300 em sua conta. E agora se ele trocasse todas as moedas teria cerca de 720 milhões. Mas antes de fazer uma escolha final, protagonista decidiu ver quais produtos poderiam lhe oferecer. Depois de alguns minutos o homem entrou na sala segurando um baú. Dentro desse baú havia pílulas de 3 cores diferentes. Hong explica que este é o item mais popular nesta loja, e eles são projetados para acelerar a recuperação da energia espiritual do yokai. O mundo humano é notoriamente pobre em energia espiritual. Mesmo no mundo espiritual a restauração da energia é um processo muito longo. Assim a Casa da Lua Escura Nascente criou uma pílula com uma receita secreta, para que no mundo humano o yokai não sentisse a falta de energia. O protagonista tinha que escolher entre dinheiro e essas pílulas. Choi precisava delas muito mais do que dinheiro, mas estava intensamente interessado em suas pílulas de diferentes classes. Hong conta que a cor do recipiente representa a qualidade da pílula. Além disso uma moeda pode comprar 10 pratas, 3 ouros ou uma caixa preta. Quanto maior o grau da pílula mais forte a sua eficácia na recuperação de energia, portanto a caixa preta é melhor para a recuperação total de energia. Para começar Choi decidiu comprar uma pílula de cor preta para se recuperar de sua luta com Yushin. Hong explica que quanto à energia do yokai há 2 fatores importantes a serem considerados ao avaliá-la: tamanho e velocidade de absorção de energia. O tamanho do cofre representa a quantidade máxima de energia que um yokai pode armazenar, o que aumenta com a idade e comendo outros yokai. No entanto, a capacidade de absorver energia determina a taxa em que o yokai irá se regenerar. É quase impossível melhorar após o nascimento. Depende mais do talento e da linhagem. Hong sabia muito bem que para um yokai de alto escalão absorver a pílula preta não seria difícil, mas para alguém como Choi pode levar semanas. Ela não estava mentindo e nem mesmo uma pequena porção seria capaz de reabastecer seu escasso suprimento até esta noite. De acordo com a estimativa de Hong, a pílula preta para o protagonista agora está em excesso. Só isso já seria suficiente para restaurar completamente a energia dele 5 vezes.
Mas Hong nunca tinha conhecido ninguém como Choi antes e seu julgamento foi falho. A menina ficou verdadeiramente horrorizada porque diante de seus olhos o perdedor mais simples havia absorvido a pílula negra e absorvido completamente toda a sua energia em poucos segundos. Como resultado de absorver tanta energia tão rapidamente, o herói ficou sobrecarregado. Era apenas o terceiro dia desde que Choi se tornou um yokai e agora pela primeira vez em sua vida ele sentiu 100% de sua própria energia. Minutos antes, na mesma casa da lua negra nascente, um estimado yokai chegou. Ele estava aqui para uma reunião de negócios quando de repente seu assistente disse que tem um convidado especial vindo hoje. Ele não sabe os detalhes. Tudo que sabe é que esse cara é um duende. A menção de um goblin deixou o estimado yokai irritado. Ele não via sentido em tentar reviver algo que estava enterrado há muito tempo, mas a casa da lua escura nascente é mais do que apenas uma loja. Esta casa tem uma tradição antiga que remonta a mais de 1000 anos. Os donos da casa levam meia genética yokai. Eles não podem se considerar humanos e os outros espíritos não os reconhecem. Eventualmente os yokais que fizeram filhos meio humanos fundaram a casa Lua Negra Nascente para que seus filhos pudessem se sentir completos. De certa forma é uma jogada muito inteligente. O estimado yokai respondeu que ainda assim nunca vai haver um dia em que meios humanos serão chamadas de monstros. Em seguida ele pergunta ao assistente se concorda com ele, mas o funcionário desconversa e diz que não pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. De qualquer forma, o assistente explica que este yokai chegou aqui para comprar coisas e se preparar para uma vida luxuosa no mundo humano. Eles só estão servindo a ele como VIP porque ele concordou em estar à caça daqueles yokai que atacam as pessoas. Ele acrescenta que esse duende não estava fazendo isso pelas pessoas, ele estava apenas irritado com alguns espíritos do exterior estar causando muitos problemas. Acontece que esse estimado yokai foi lá para fazer a mesma coisa. Na verdade ele queria que seu pai o deixasse participar do festival. O cara se acha mais talentoso que seu irmão e sua irmã. A única diferença é que ele nasceu 100 anos depois deles. Esse yokai diz que primeiro ele tem que conseguir se tornar um candidato e superar seus irmãos nessas 6 meses restantes. De repente o cara diz que como agora vai ficar no mundo humano, ele quer que uma garota seja sua companheira. Ele acrescentou que quer algo para focar quando não estiver caçando. Logo depois dessa frase houve uma explosão causada pela sobrecarga do protagonista. A energia espiritual flui dentro de todas as coisas como um rio turbulento. E quanto a seres vivos, essa água não é nada mais que uma poça que aguarda por um tempo. Diferentes seres podem tocar e usar essa energia de maneira diferente. Os princípios subjacentes são os mesmos para todos. Você pode aplicá-lo, mas não funcionará se você preenchê-lo com mais energia do que pode suportar. Um princípio tão óbvio não precisa de uma explicação tão detalhada, mas este princípio óbvio não se aplica ao protagonista. Talvez tenha algo a ver com o fato de que ele tem genética de duende nele. Depois de uma explosão tão poderosa, o protagonista se sentiu culpado e perguntou se Hong estava bem. Nesse momento, o estimado yokai que vimos anteriormente apareceu. Seu nome era Yuzuf e ele disse que o herói realmente não tem medo de usar sua energia de maneira tão imprudente num lugar desses. Hong implora para Yuzuf não se irritar, mas ele a manda calar a boca. Depois ele a xingou de palavras pesadas. Yuzuf conta que tem certeza que a força de monstro que sentiu junto com aquele barulho de trovão veio desse perdedor. Hong novamente pediu desculpa a Yuzuf e o chamou de mestre. O protagonista pediu desculpa e explicou que ainda não está acostumado a controlar sua força de monstro. Mas Choi ainda diz que o cara foi muito rude e poderia ter falado de uma forma melhor. Yuzuf ficou mais irritado com a forma que Choi falou. Então ele jogou o protagonista na rua sem pensar duas vezes. Depois disso a natureza humana de Choi desapareceu completamente e seu corpo foi completamente tomado. Em seguida Yuzuf pediu a Hong para não se preocupar porque ele só quer ensiná-lo algumas maneiras. Nesse momento, acenando com os dedos no ar, ele atacou Choi novamente. Hong rapidamente gritou que a violência é estritamente proibida na Câmara. Por mais nobre que seja sua família, se o chefe da Câmara descobrir esse mau comportamento, Yuzuf ainda será prejudicado. Mas Yuzuf não a ouviu e a atacou. A magia que ele usa é bastante incomum. O estranho era que Hong não sentia energia. De repente Yuzuf pediu que o protagonista fosse até ele e se ajoelhasse, mas o herói só questionou porque ele continuava falando besteiras. Quando Yuzuf ouviu isso, ele enlouqueceu. De repente nosso herói se preparou para atacar. Ele perguntou se aquela coisa que Yuzuf jogou nele foi água. Choi tinha certeza de que era uma simples manipulação de energia, mas a primeira coisa que o atingiu provavelmente foi o chá derramado no chão.
mas parecia que ele havia sido atingido por um caminhão. O protagonista podia sentir o cheiro de que o líquido cheirava a chá, e ele estava convencido de suas suposições. Durante o segundo ataque ele viu pequenas gotas de água aparecerem à sua frente. Além disso, parece que Yusuf também pode usar a umidade do ar ou a grama. Choi acrescenta que não é uma experiência da qual ele se orgulha, mas teve uma experiência semelhante ontem à noite. Se comparar os dois, Yusuf não é nada comparado a ele. As palavras do protagonista deixaram Yusuf verdadeiramente apavorado, pois ninguém nunca havia entendido o princípio de sua magia antes. Nesse momento, o personagem principal, vendo que seu oponente estava extremamente deprimido, decidiu que agora era o melhor momento para atacar, mesmo que Choi agora tivesse uma vantagem completa sobre seu inimigo. A experiência passada diz para ele não subestimar o seu inimigo. Para Yusuf este ataque era óbvio demais, afinal a direção do golpe era visível através da aura, mas na verdade Choi queria que ele pensasse que era tão óbvio assim. Em seguida ele amplificou sua aura, interferindo na percepção de seu oponente. Depois disso, o protagonista redirecionou a energia, mudando a direção do ataque, e acertou com precisão a brecha na defesa do inimigo. Tais manobras assustou Hong, afinal ela sabia que Choi havia se tornado um yokai há 3 dias. Aparentemente, quando o sábio Mangtai estava falando sobre a capacidade de aprender dos duendes, ele esqueceu de mencionar que eles aprendem em segundos. Em seguida, Choi, olhando para o adversário derrotado com total arrogância, e disse que se ele é tão corajoso, então deve ser corajoso o suficiente para admitir sua culpa e pedir desculpas. O protagonista admitiu que não estava certo, mas Yusuf se comportou muito mal com Hong. A garota apenas tentou resolver o conflito. De repente, Choi sentiu uma dor aguda em sua mão direita e havia um pedaço de gelo saindo dele. Um segundo depois, Yusuf tentou atacá-lo, mas não teve sucesso. Graças a um suprimento completo de energia, todos os sentidos do protagonista estavam em alerta máximo. E o pedaço de gelo não era gelo. Era uma técnica única do clã Ati chamada água de queda pura. Como o protagonista apontou anteriormente, essa técnica pode elevar a pressão da água a níveis incríveis, criando armas com dureza comparável ao metal, que uma vez que penetra no corpo de um inimigo permite que o yokai manipule todos os fluidos corporais. Esta técnica pode ser usada como um veneno que perturba os órgãos internos, assim como os sistemas circulatório e nervoso. Yusuf diz que perder um braço ou perna não é grande coisa, mas se for um veneno ou uma infecção, você não pode curar o dano tão rapidamente. Nesse momento, o protagonista podia sentir perdendo o controle. Sua pressão arterial era tão alta que ele não conseguia ver ou ouvir. Seu líquido vermelho jorrava de todos os lugares. Yusuf fala que ele se saiu bem, e talvez seja porque Choi herdou uma linhagem rara especial, ou talvez seja o fato de que ele seja mais yokai do que humano. Yusuf já se preparava para um novo ataque, mas depois aconteceu algo que ninguém esperava. A genética de duende do protagonista acordou e ele foi curado em segundos. Então, quando nosso herói recuperou a consciência, ele disse que esse maldito perdedor estava tirando sua paciência, e Yusuf respondeu que a única coisa que pode dizer com certeza é que Choi não vai viver para ver o pôr do sol esta noite. Nesse momento, uma das técnicas avançadas de água pura de outono estava disponível, e Yusuf usa esta técnica para assumir o controle de um enorme fluxo de água, podendo ser um rio, lago, mar ou água subterrânea. Essa técnica é chamada de avançada porque o grau de compressão da água em seu uso viola as leis usuais da física. O peso real da água é centenas de vezes maior do que você imagina pelo olhar. A aceleração adicional dada a ele faz com que a força de um ataque aquático seja comparável a um trem batendo em toda velocidade. É preciso pensar com antecedência sobre qual fórmula de bastão usar, pois a forma certa pode multiplicar a eficácia do ataque testada na prática. Surpreendentemente, a solução para o protagonista era óbvia já no início da luta. Não há nenhuma técnica de lâmina específica que ele possa copiar, então o protagonista apenas maximiza a nitidez de sua arma. Em seguida, ele injetou o resto da energia que havia obtido da pílula no golpe. Em circunstâncias normais, Choi não seria capaz de fazer isso, mas essas são condições incomuns. Depois de Choi desviar seu ataque, ele simplesmente desapareceu, mas ele não fugiu, apenas se escondeu na água espessa que restou após o ataque de Yusuf. O protagonista, sem pensar 2 vezes, decepou as 2 mãos de Yusuf. Depois disso, o cara caiu no chão e o protagonista questionou se ele não tinha dito que todo yokai de verdade não se importa com a dor. Yusuf tentou ao máximo conter suas emoções,
mas todo o seu corpo tremia como geleia. A razão pela qual Choi viu seu tremor não é por causa da dor de perder as duas mãos. Os Ati são um clã dentro das fileiras do divino. Bestas estão destinadas a comandar os outros com sua linhagem, como se fossem abençoados pelos deuses, e o Zuf era o caçula e foi criado com o maior cuidado. É por isso que sua mente é tão fraca. A sensação avassaladora de confrontar um ser superior em tudo é uma pressão sufocante que sua mente não poderia aguentar. De repente ele gritou para o protagonista perdoá-lo. Choi ficou surpreso com o quão estúpido esse cara é. Em seguida ele mandou Yusuf pedir desculpas a Hong se quer sair daqui com seus próprios pés, mesmo sob a ameaça de perder seus membros restantes. O cara ainda hesitou e não ousou se aproximar da garota. Choi já estava se segurando para não eliminar esse cara. Então ele disse que está lhe dando uma última chance, mas se é tão difícil para Yusuf pedir desculpas ele pode ajudá-lo a fazer isso. Depois de escutar isso o cara se curvou a Hong e rapidamente pediu desculpas. Enquanto isso seu está na casa do protagonista procurando por ele. Algumas horas após o incidente entre Choi e Yusuf, um homem chamado Moore chegou. Ele estava afastado pela primeira vez em 10 anos e não pensou que algo inusitado aconteceria. Neste dia em particular Moore colocou seu assistente no comando antes de partir. Portanto ele tinha que ser responsável pelo que tinha acontecido. No entanto Moore não era o tipo de mestre que gostava de punir as pessoas. Especialmente ele sabia que o caçula do clã Ata era bastante extraordinário para todos do Templo da Lua Escura nascente. Acontece que Moore era como um pai e seus subordinados eram como crianças para ele. Então Moore ficou feliz por Hong não ter se machucado. O assessor de repente disse que embora fosse uma pílula preta como Hong sabia que o protagonista tinha tanta capacidade. Mas Moore viu o lado bom de tudo isso. Ele conseguiu ver o mundo de uma perspectiva diferente. Enquanto isso, o herói percebeu o que havia acontecido. Ao contrário de 3 dias atrás, desta vez ele não perdeu o controle do corpo. Depois que o excesso de energia foi esgotado seu reservatório se estabilizou, ele foi capaz de acalmar as emoções que o dominaram. O protagonista pensa que não pode justificar a violência gratuita, mas quando Choi repetiu sua luta em sua mente, ele percebeu que cortar as mãos de Yusuf também era necessário para impedi-lo de usar magia. O protagonista pensa que se a luta acontecesse novamente ele sem dúvida faria isso de novo. No entanto naquele momento ele definitivamente sentiu uma certa sensação de satisfação, a satisfação de ter magoado alguém. Talvez seja apenas uma sensação temporária. De repente alguém bateu no quarto onde Choi estava e pediu para entrar. Era Hong e graças a Deus ela estava bem, exceto que ela tinha aquele olhar triste em seu rosto. Nesse momento a menina caiu de joelhos e pediu por favor que Choi a perdoe. O herói não esperava que isso acontecesse. Então ele disse à garota para não se preocupar porque a culpa é exclusivamente das pessoas que estão envolvidas na luta. Hong se sentiu culpada por aconselhar o gênio a comprar a pílula preta. Ela queria ganhar mais moeda, mas realmente prata ou ouro seria mais do que suficiente. Hong sabia que foi ela que recomendou a pílula preta. A garota confessa que eles têm mais em comum do que Choi imagina. Hong também é meio yokai como ele. Seu pai é humano e sua mãe é uma yokai. Parece que essa relação não é tão incomum assim. No passado houve casos em que humanos e yokai tiveram filhos um com o outro, então uma criança nascida dessa união herda metade dos genes de cada pai. Em outras palavras não pode ser totalmente chamado de yokai ou de ser humano. A maioria que possuía as duas genéticas incluindo ela ainda consegue sentir energia porque nasceu com um reservatório, mas não conseguem absorvê-la em sua essência vital. É uma existência extremamente miserável e dolorosa, afinal o tempo todo eles sentem sede. Por causa das peculiaridades de seus corpos eles não podem extingui-lo, e mesmo que eles tomem uma dessas pílulas tudo o que vai fazer é molhar os lábios. Então Hong enganou o protagonista para que lhe vendesse as pílulas, mas Choi é a exceção à regra. Mesmo que ele seja meio humano suas habilidades são incríveis, então a garota como comerciante cometeu o crime imperdoável de fraudar um cliente. Isso é um pecado e Hong estava pronta para tomar qualquer punição que Choi pudesse inventar. De repente veio uma voz da porta e disse que não acha que ela está pedindo desculpas certo. A pessoa acrescenta que a frase de Hong sobre aceitar qualquer coisa está apenas transferindo a responsabilidade para a pessoa com quem está pedindo desculpas. Depois disso Moore se apresentou e disse a Choi que ele é dono do templo. Esta foi a primeira vez que o Choi encontrou a cabeça deste templo. De repente Choi gritou agudamente que aceita as suas desculpas pelo erro que cometeu e não há necessidade de machucar ninguém.
Mas depois de pensar um pouco, o protagonista decidiu que devolver o dinheiro da pílula seria suficiente para fazê-lo esquecer a situação. Pode ter soado mais como uma desculpa do que um pedido de desculpas. Moore ainda estava grato pela aceitação de Choi. Em seguida, o velho sugeriu uma reunião de reconciliação em um futuro próximo. O protagonista parecia não entender que tipo de reconciliação Moore estava falando. Então o velho fala que aquele cara que teve um conflito com ele se chama Yusuf. Além disso, ele é um membro júnior do clã Besta Divina. O protagonista ficou muito surpreso ao ouvir isso porque ele já tinha ouvido falar desse clã antes. Então ele os imaginava incrivelmente fortes e inteligentes, o que não era o caso de Yusuf, mas antes da reunião de reconciliação, Moore queria organizar uma reunião informal onde todos pudessem falar sobre o que havia acontecido, afinal ambos os convidados haviam se machucado por causa de sua irresponsabilidade. No entanto, nosso herói era contra essa ideia e explicou que se alguém de seu clã vier atrás dele, então Choi dirá a verdade. Além disso, o protagonista acrescentou que o único problema foi a forma que Yusuf falou com Hong. Isso o irritou profundamente, então ele só fez o que tinha que fazer.